Bem-vindos ao programa Sapapena Giameni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O governo anuncia fim da adjudicação direta a partir de 2027. O governo anunciou esta quinta-feira que pretende deixar de recorrer à adjudicação direta de projetos a partir de 2027, reforçando os procedimentos de contratação pública. O executivo prevê ainda digitalizar os processos de aprovisionamento com o objetivo de reforçar a transparência, a coerência e a eficiência dos procedimentos. No próximo ano não haverá adjudicação direta. O aprovisionamento será digital e todas as empresas serão classificadas, pequenas, médio e grande, de acordo com a sua capacidade, incluindo a capacidade financeira para poderem executar os projetos do governo. O chefe do governo apelou ainda à colaboração da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste e do Ministério das Obras Públicas para acelerar o processo de pré-qualificação, registro e certificação das empresas. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, saudou o anúncio do executivo, considerando que a medida poderá promover uma nova cultura empresarial assente na concorrência e na competitividade. Sim, para a qualificação, né? A política de acabar com a adjudicação direta é positiva, porque vai obrigar as empresas timorenses a preparar-se e a competir nos concursos públicos, tanto nacionais como internacionais. Estamos a trabalhar com o Ministério das Obras Públicas na pré-qualificação, no registro e na certificação das empresas, para que cada uma possa concorrer de acordo com a sua capacidade. O número se aumenta a voto. Segundo o governo, a digitalização e o reforço dos procedimentos de contratação pública pretendem aumentar a transparência e facilitar a fiscalização e a auditoria dos contratos. CPLP analisa a situação na Guiné-Bissau e cooperação comunitária em Dili. A situação política na Guiné-Bissau e a cooperação entre os Estados-membros estão entre os principais temas da reunião ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, marcada para 19 de agosto em Dili. A reunião deverá abordar também a suspensão da participação da Guiné-Bissau nas atividades da CPLP e os reforços diplomáticos para contribuir para o regresso do país à ordem constitucional. Foi aprovada a apresentação feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Benedito Freitas, com o plano para a realização da reunião ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, marcada para o dia 19 de agosto. Esta é a 31ª reunião e tem também como objetivos assinar os 30 anos da criação da CPLP. Timor-Leste assume atualmente a presidência da CPLP. Na verdade, seria a Guiné-Bissau a liderar a organização, mas devido à situação política naquele país, Timor-Leste prossegue na liderança da presidência da CPLP antes da reunião ministerial. Os técnicos vão iniciar já a partir do dia 14 a discussão das matérias que serão submetidas aos ministros. Além da situação na Guiné-Bissau, os ministros vão analisar o acordo administrativo da Convenção Multilateral de Segurança Social da CPLP e questões relacionadas com a cooperação econômica, mobilidade e proteção social. Os trabalhos preparatórios decorrem entre 13 e 18 de agosto, antes da reunião ministerial de 19 de agosto. A sessão será aberta pelo primeiro-ministro Xanana Gusmão e presidida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Benedito dos Santos Freitas. Na reunião será ainda discutida a preparação da agenda estratégica da CPLP para 2027 e 2033, bem como o reforço do Estado de Direito Democrático. O governo determinou a restituição ao Estado dos terrenos destinados ao projeto Pelican Paradise após a cessação do acordo especial de investimento celebrado em 2022.
O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a resolução que determina a restituição dos terrenos e encarregou o vice-primeiro-ministro e ministro coordenador dos assuntos econômicos, Francisco Carboari Lai, de coordenar o processo. A decisão surge depois de o projeto, avaliado em cerca de 700 milhões de dólares, não ter saído do papel. O investimento previu a criação de cerca de 1.500 postos de trabalho durante a fase de construção e de 1.300 empregos permanentes. Os terrenos deverão ser restituídos ao Estado livres de pessoas e bens, cabendo às entidades competentes adotar os procedimentos necessários para executar a decisão. O plano prevê a construção de um complexo turístico numa área superior a 550 hectares, incluindo um hotel de 5 estrelas, um campo de golfe, condomínios, um hospital e uma escola internacionais, centros comerciais e zonas de reflorestação. O investimento era considerado estratégico para a diversificação da economia timorense, mas acabou por não avançar. Timor-Leste quer reforçar a coordenação entre as instituições nacionais para garantir uma participação mais ativa na CPLP. Durante o segundo seminário dos pontos focais setoriais, realizado no âmbito da preparação para a 31ª reunião do Conselho de Ministros da CPLP, o governo destacou a importância de reforçar a coordenação entre as instituições nacionais e o secretariado executivo da CPLP. O objetivo é identificar desafios, encontrar soluções concretas e melhorar a participação de Timor-Leste, transformando a cooperação em resultados concretos para o país, para a comunidade da CPLP. É fundamental reforçarmos a coordenação entre os diferentes setores, para que a participação de Timor-Leste na CPLP seja mais ativa e eficaz. A cooperação só produz resultados concretos quando transformamos o conhecimento em coordenação, o compromisso em ação e a participação em resultados. Durante o encontro, os pontos focais setoriais discutiram também o plano de ação anual e a visão estratégica para o período de 2027 a 2033. Os documentos deverão ser apresentados na 31ª reunião do Conselho de Ministros da CPLP, prevista para 19 de agosto em Timor-Leste. O Japão garante o apoio contínuo a Timor-Leste na preparação para a presidência da ASEAN. O governo do Japão reafirmou esta sexta-feira o compromisso de continuar a ajudar Timor-Leste no processo de adesão pleno à ASEAN e na preparação para assumir a presidência rotativa da organização em 2029. O embaixador do Japão em Timor-Leste, Yasushi Yamamoto, reafirmou na sexta-feira este compromisso durante uma reunião com a vice-ministra para os assuntos da ASEAN, Milena Rangel, e representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão. We are very pleased to Temos muito gosto em trabalhar com o governo de Timor-Leste para reforçar as capacidades institucionais e infraestruturas, sobretudo na preparação para a presidência da ASEAN em 2029. Continuaremos a prestar apoio técnico até março de 2027 e manteremos a cooperação em áreas como as infraestruturas, políticas públicas e o desenvolvimento industrial, contribuindo para o desenvolvimento do país. joint coordination. A vice-ministra para os assuntos da ASEAN agradeceu o apoio contínuo do governo japonês e da JICA e sublinhou que a assistência técnica tem sido essencial para reforçar a capacidade institucional de Timor-Leste no processo de integração regional. Também ia encontro de coordenação. Esta reunião permitiu avaliar o trabalho realizado e identificar os desafios que ainda temos pela frente. Em conjunto com a JICA, estamos a definir as próximas atividades para apoiar a implementação dos compromissos assumidos por Timor-Leste no âmbito da ASEAN e preparar o país para assumir a presidência da organização em 2029. A JICA tem apoiado Timor-Leste em áreas com a capacitação de recursos humanos, o reforço das instituições e o desenvolvimento de infraestruturas, contribuindo para o cumprimento dos requisitos de integração e para uma participação mais ativa do país na ASEAN. Bolívia lança plano para reforçar segurança na fronteira com o Brasil. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, lançou uma operação de segurança em Guiaramirim, no departamento de Beni, junto à fronteira com o Brasil, para reforçar o combate ao crime organizado. O
O Plano Fronteira Segura pretende intensificar a cooperação entre os dois países, nomeadamente no combate ao narcotráfico e ao contrabando. A nossa polícia está aqui. As nossas forças armadas estão aqui para que, juntamente com os nossos irmãos do Brasil, possamos executar um plano de que tratará maior segurança às nossas fronteiras. Isto não se aplica apenas à fronteira com o Brasil, mas a todas as fronteiras da Bolívia. O plano prevê uma coordenação mais estreita entre a Polícia Boliviana e a Polícia Federal Brasileira, sobretudo na troca de informações sobre organizações criminosas e na realização de ações conjuntas de prevenção, investigação e controle fronteiriço. Foram as informações de hoje e voltamos no próximo sábado. Até lá.